Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tá tudo certo por aí? Vocês estão bem? Estamos aqui no nosso aquecimento. Isso mesmo, aquecimento para a semana do artigo científico. Então, se você tá aí nessa expectativa como eu desse evento, seja muito bem-vindo. Então, falem comigo aqui no chat do YouTube, no chat do Instagram e do Facebook. Eu quero te dizer o quê? Que a gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é revisão sistemática. E, nossa, esse tema às vezes dá uma chacoalhada, assim, não é na nossa cabeça. E a gente precisa entender o que representa a revisão sistemática. Mas antes, vou reforçar aqui quem sou eu. Ana Godoy. E eu ajudo as pessoas a escrever um artigo científico em um mês de forma descomplicada. A menina que chegou no doutorado sem saber o que era uma revisão sistemática e se viu no pânico. Porque é isso que acontece quando a gente não sabe alguma coisa, a gente fica no pânico. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E começa a gerar uma série de questões emocionais, desespero, de como a gente pode resolver o nosso problema acadêmico. E uma revisão sistemática representa isso, representa uma melhor síntese da evidência, obviamente, mas também representa um pouco de desespero, porque é um método muito robusto e bem diferente de tudo aquilo que a gente já imaginou fazer na vida. E aí eu me lembro que quando eu comecei o meu doutorado, que eu cheguei no meu núcleo de pesquisa, eu virei para as minhas amigas, que estavam lá, as minhas amigas de doutorado, né, ali da época do doutorado, e falei assim: você já fez uma revisão sistemática? Não, nunca fiz uma revisão sistemática. Perguntei para outra que era uma professora universitária: você já fez uma revisão sistemática? Não, também nunca fiz uma revisão sistemática. Aí eu perguntei para uma outra que tinha feito mestrado fora do país: você já fez uma revisão sistemática? Não. Eu falei: quem neste núcleo de pesquisa já fez uma revisão sistemática? Aí todo mundo respondeu: o orientador. Aí você já imaginou eu chegar pro meu orientador e falar assim: ó, nunca fiz uma revisão sistemática, não sei nem pra onde começar, e eu tô começando um doutorado, hein? Mas eu vou dizer pra vocês, isso é mais comum do que vocês imaginam. Nem sabia o que era uma revisão sistemática. Aí uma colega que nunca fez revisão sistemática na vida virou e disse assim: é só fazer uma síntese da evidência. Aí eu falei: uai, fazer uma síntese da evidência eu já tinha feito um referencial teórico na minha dissertação. Mas o que de fato é uma revisão sistemática? Fazer uma síntese da evidência não ia ter um nome tão bonito, robusto, chamado revisão sistemática. Teria esse nome? Não. Seria referencial teórico, fundamentação, qualquer coisa que a gente já está acostumado a ouvir no nosso dia a dia, que a gente já está habituado a entender. Então, quando a gente nem sabe o que é uma revisão sistemática, fica mais difícil a gente começar a compreender. Vocês sabem aí o que é uma revisão sistemática? O pessoal que está no YouTube, aqui no Instagram, me manda aí um comentário dizendo se vocês sabem ou não o que é uma revisão sistemática. Coloca aí: sei, não sei, imagino que seja. Quero vocês aí interagindo comigo hoje, tá? Então, como eu não sabia o que era uma revisão sistemática, o primeiro passo que a gente faz é ir para onde? Para o Google. Eu vou lá para o Google para ver se o Google me explica o que é uma revisão sistemática. Aí quando você chega no Google, obrigada por responder, Muri Guedes. Então, quando a gente chega lá no Google, que a gente vai olhar, aí fala assim: é um método sistematizado da informação que você faz gerar uma síntese de uma evidência. Não explicou nada, né? Porque é um método, uma síntese da evidência, e a gente fica assim: o que isso representa? O que isso quer dizer? Então, quando eu ingressei no meu doutorado, o que aconteceu? Aconteceu que nem um carnaval. Agora a gente não tá podendo ter carnaval, né? Por causa da pandemia. Mas quando você tá no carnaval, você vai pra festa. Você chega lá na festa carnavalesca, tá lá, encontra um monte de gente desconhecida, e aí, de repente, encontra uma pessoa na rua e fala assim: e aí, amiga, tá tudo bem? Tudo bem? Ai, ótimo, vamos pular, vamos brincar.
Aí depois acabou, a amiga foi embora e você não sabe, de fato, quem é aquela pessoa. Foi assim que eu cheguei no núcleo de pesquisa. Eu queria aprender revisão sistemática, assim, nossa, vamos. E aí, quando eu cheguei, só o meu orientador sabia sobre revisão sistemática. Então, o fato do meu orientador saber sobre revisão sistemática me forçava a ter que estudar mais sobre síntese da evidência. Porque imagina, eu chegar para o meu orientador e dizer assim, eu não sei muito o que você está querendo dizer com isso. Eu não sei muito o que você está querendo expressar com isso. Só que isso foi algo que eu fiz, que eu imaginava isso, e que muitas pessoas imaginam, e que na realidade a gente precisa mostrar as nossas fragilidades. Então, quando a gente não sabe sobre um tema, a gente precisa dizer, olha, eu não sei sobre o tema, como você pode me ajudar? Esse é o primeiro ponto, e a revisão sistemática exige isso da gente. Porque a revisão sistemática é um caminho prático para eu ter de forma mais robusta uma informação científica. Não é de qualquer forma, não é como no carnaval que eu chego lá e encontro os meus amigos e eu faço uma festa e faço uma amizade no carnaval. Eu preciso ter uma relação, uma conexão mais profunda com esse tema. Eu preciso entender quais são os passos estratégicos que a gente utiliza nessa nossa jornada. E aí a gente começa a entender o quê? Que precisa ter uma estratégia. Sabe o que é uma estratégia, gente? É um planejamento de etapas. E por que é importante a gente começar a entender isso? Porque, por exemplo, se você está aí na sua casa hoje, agora, você tem um monte de atividades para você fazer, um monte de coisas. Você tem que cozinhar, porque você mora aí sozinho na República, ou então você tem que fazer alguma coisa que sua mãe pediu. Então você tem um monte de tarefas, você tem que cumprir as atividades da universidade. Então você tem uma série de atividades para você cumprir ali. E se você não tiver uma estratégia e uma organização, você vai bagunçar o coreto. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, viu? Isso talvez revele a minha idade. Que é bagunçar o processo de entendimento e lógica de como a gente faz isso. Atropelar as etapas. Então, a revisão sistemática, quando ela não é adequadamente planejada, é como se você estivesse acordando mais tarde e você perdesse todo o meado do seu dia. Então, você precisa seguir cada etapa da maneira que se propõe, da maneira que se coloca. E aí você precisa bolar essa estratégia. Você precisa pensar, Amanda, que bom que você tá aí. Pois é, uma expressão rotineira, né? Em Pernambuco. É muito legal. Bagunçar o coreto. Então a gente vai começar a entender o quê? Que uma revisão sistemática ela precisa de uma estratégia. Então, vocês conhecem o Sherlock Holmes? Deixa eu apresentar aqui para vocês o Sherlock Holmes. Ó. Esse aqui, ó, Sherlock Holmes. Alguém já ouviu falar? Não vou contar quem é o Sherlock Holmes. É um personagem fictício, um investigador, que ele vai lá tentar entender por dois caminhos como que um crime aconteceu. Ou seja, ele vai desvendar mistérios quase que impossíveis. E a revisão sistemática é isso, é a gente desvendar um mistério quase que impossível. Então, com o Sherlock Holmes, a gente vai usar dois tipos de caminhos aí para a gente conseguir perceber a revisão sistemática. Um método que a gente chama de dedutivo, que aí a gente aplica um raciocínio lógico dentro daquele nosso processo. É como se a gente estivesse estabelecendo a relação de causa e consequência entre duas situações, como Sherlock Holmes faz. Então, ele vai observar essa cena, vai observar essa situação e vai conectar ali os pontos dessa ideia. Então, tem uma frase muito famosa do Sherlock Holmes, da série, né, que fala assim: elementar, cara, Watson. Então, se vocês não assistiram a série, tem até na Netflix do Sherlock Holmes, assista, que vocês vão entender isso aí de uma maneira diferente. Então, quando a gente conecta duas ideias, a gente está aplicando o raciocínio lógico na hora que nós estamos pensando aí nossa revisão sistemática.
E isso faz com que eu entenda, opa, eu preciso ter uma estratégia e etapas. Eu não posso pular etapas na minha revisão sistemática. Eu não posso pular etapas na hora de conduzir esse tipo de artigo científico, porque isso vai desencadear uma série de consequências ruins. Eu vou produzir uma revisão sistemática inadequada, uma revisão sistemática que não se aplica à minha realidade. Então, eu preciso começar a pensar no método dedutivo. O que é lógico? Se é um método, gente, que eu preciso aplicar, eu vou entender o quê? Que é um método que eu preciso compreender as etapas, que eu preciso entender as etapas. E aí a gente aplica o segundo princípio do Sherlock Holmes, que é o princípio indutivo. O que é indutivo? A partir da nossa experiência, a gente vai entender o que essa revisão sistemática expressa, o que essa revisão sistemática ela quer dizer na prática. Então, por exemplo, se você está aí hoje na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, na residência, alguém já te disse que você precisa montar um referencial teórico. E aí, indutivamente, você vai dizer, então, pela minha experiência, eu vou colocar aqui uma série de informações da literatura. E você vai trazer essas informações de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, para poder as pessoas entenderem o que você quer dentro de uma fundamentação teórica. Já na revisão sistemática, você precisa dessa experiência de uma fundamentação teórica, ou seja, trazer os elementos que estão na literatura, mas você também precisa ter um método. Então aí a gente vai unir o quê? 2 pontos dessa história. Quais são os pontos que se conectam? É que eu preciso aprender especificamente sobre método científico. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm. Por que eu preciso aprender sobre método científico? Porque é a expressão da ciência de forma que possa ser replicada, de uma forma que ela possa ser reproduzida por outras pessoas. Então, por que hoje muitas pessoas conduzem uma revisão sistemática? Porque ela pode ser replicada. É um método que nós podemos repetir e aí não tem problema nenhum disso. Mas, Ana, então, de maneira mais objetiva, o que significa uma revisão sistemática na prática? Ela significa a expressão de resultados de pesquisas. Ou seja, o método foi aplicado, o método ele foi testado e gerou um resultado. Então, como ele gerou um resultado de uma maneira muito prática, ali eu preciso pegar esse resultado que foi gerado e eu preciso compilar em forma de uma evidência científica. Mas no referencial teórico eu não posso fazer isso, então numa revisão narrativa, não. Na revisão narrativa, por exemplo, você não vai trazer expressão de resultados apenas. Você vai trazer tudo que existe sobre o tema na literatura, você vai apresentar questões conceituais. Então, eu já estou trazendo aqui para você mais um elemento de que numa revisão sistemática a gente não traz elementos conceituais. O que significa, por exemplo, a síntese de vitamina D? A síntese de vitamina D é metabolizada pelo organismo por tais e tais células, assim, bagunçou a nossa mente? Não quero saber sobre isso. A revisão sistemática diz, eu não quero entender isso. Isso quem quer entender é a revisão narrativa. Coloca lá na revisão narrativa. A revisão sistemática quer saber assim, as pessoas que têm maiores níveis de vitamina D têm menos depressão? Cadê o resultado da pesquisa? Me mostra aí o resultado dessa pesquisa. Então, quando a gente trabalha com essa síntese de dados dentro de uma revisão sistemática, é trazer isso, a expressão desse resultado de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais objetiva, de um modo que a gente diga assim para o leitor. Olha, as pessoas que têm
maiores níveis de vitamina D têm menos depressão. Isso é legal. Então, vai lá, leitor, e vê se na sua população é assim também, essa realidade. Olha, governo aí do Distrito Federal, do Brasil, do país inteiro, você precisa recomendar que as pessoas tenham melhores níveis de vitamina D para você conseguir ali, de fato, diminuir talvez o quadro depressivo. Então, a revisão sistemática, ela traz tudo que existe para um ponto específico. Então, não esqueça disso em nenhuma hipótese, que a revisão sistemática é sempre a expressão do resultado. Então, se eu expresso um resultado, se eu trago um resultado, eu consigo mostrar para as pessoas realmente uma síntese que me ajuda numa tomada de decisão. Então, todas as vezes que eu conduzi uma revisão sistemática, tem que ter pesquisas originais. O que é pesquisa original? Pesquisa de campo, que você vai lá, coleta dados, pergunta, entrevista. Precisa. Você precisa ter isso claro. E aí eu me teletransportei para alguns anos atrás, quando uma aluna me perguntou assim: Ana, eu preciso fazer uma revisão sistemática. Como eu começo? E aí me veio aquela história do núcleo de pesquisa do meu primeiro dia lá no meu doutorado, pensando como eu fazia isso. E não tinha ninguém para me ajudar no sentido mais prático, porque o meu orientador me explicava o que eu tinha que fazer, mas eu não entendia tudo, porque eu nunca tinha testado um método. E aí eu tinha que estudar e eu queria aquele passo a passo prático. E aí eu volto no tempo quando a aluna me pergunta assim: o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a entender de maneira mais prática que aquela aluna queria dizer assim: me ajuda a entender as etapas. O que é esse método robusto e aplicado? E aí a gente precisa começar a aplicar isso de maneira mais prática. O primeiro ponto que a gente não pode esquecer, que eu contei para ela nessa nossa jornada, era: você precisa organizar a busca de artigos na literatura. Como é que eu organizo a busca de artigos na literatura? Eu preciso começar a aprender a entender o que é uma base de dados. Todo mundo aqui já acessou alguma base de dados? Me responde aqui no YouTube, me responde aqui no Instagram, no Facebook. Já acessou uma base de dados? Já conseguiu ver assim o que é uma base de dados, a sua página de maneira prática? Porque numa revisão sistemática, a gente precisa começar a ter essa familiaridade com a base de dados. Então, o primeiro ponto, maravilha! Imaginei que você já tivesse acesso. Então, quando você tem acesso a uma base de dados, você só não entra lá e faz uma pesquisa. Por exemplo, eu quero saber se a vitamina D causa depressão. Aí eu vou colocar lá, vitamina D e depressão. Não posso fazer isso. E por que eu não posso fazer isso na hora que eu estou buscando artigos, quando eu penso em uma revisão sistemática? Porque eu não vou estar colocando na capacidade máxima a minha busca. O que é colocar na capacidade máxima a minha busca? É eu ter segurança, é eu ter certeza que a busca que eu estou realizando vai ser capaz de captar tudo que eu preciso. E essa é uma questão. Será que eu fiz a busca correta? E aí essa minha aluna, ela tinha montado uma estratégia de busca, tinha feito uma busca na literatura, ela tinha localizado mais de 400 artigos sobre um tema que ela queria trabalhar. E aí ela me disse assim: olha, Ana, eu fiz essa busca aqui, essa busca me deu mais de 400 artigos. É quase que impossível eu ter perdido algum artigo. Eu acho que eu não perdi nenhum artigo, não. Eu fiz uma busca ampla, realmente, assim, de fato, eu acho que eu não perdi nenhum artigo. E aí eu falei assim: olha, o caminho que você escolheu para montar essa estratégia de busca
não foi o melhor caminho. Por que não foi o melhor caminho? Porque você não conectou adequadamente essas palavras. E o que é essa conexão de palavras? É a gente entender o nosso objetivo, o objetivo da nossa revisão sistemática. Quando eu falo de objetivo, eu estou falando de 3 elementos que nós não podemos esquecer. Elemento número 1 é: para quem eu faço esse estudo? Qual é a minha população? Então, se eu quero avaliar níveis de vitamina D e eu quero avaliar a depressão, eu preciso definir a minha população. Eu posso fazer esse estudo em uma população de crianças, posso também fazer esse estudo em uma população de idosos, pode ser numa população de adultos, pode ser na população do Distrito Federal, pode ser também numa população de mulheres. Então, características das pessoas fazem com que a gente tenha aí um grupo populacional diferente. Então, o primeiro ponto é: eu preciso definir bem a minha população. Eu preciso ter clareza. Porque isso vai impactar na sua busca otimizada, que a gente chama assim essa tal busca de revisão sistemática. Então, você vai fazer o quê? Você vai pensar na sua população. Vai pensar numa variável de interesse. Aquilo que me interessa. O que me interessa? Eu quero ver vitamina D. Ah, então a vitamina D me interessa. Se a vitamina D me interessa, eu quero ver uma consequência disso, que é o quê? Ter ou não ter depressão. Então, a variável de interesse, que é um V, que a gente chama, é essa variável de nível de vitamina D. A consequência é o quê? A consequência é se a pessoa tem ou não tem depressão. Então, veja que eu apliquei aqui um acrônimo que a gente chama de PVO. População do Distrito Federal, variável de interesse, nível de vitamina D, e o meu desfecho de avaliação está sendo o quê? Que essa consequência é a depressão. Bem, com isso, a gente tem as ideias do que a gente precisa ali conectar dentro dessa informação. E aí a minha aluna não tinha construído dessa forma a sua estratégia de busca. E ela estava achando que ter achado 400 artigos era assim, ó, sensacional. E aí a gente conversou, e aí eu falei assim: vamos repensar isso de uma forma diferente, de uma forma que possa otimizar o seu tempo e você achar os artigos que você de fato precisa? Ela, tá bom, então, vamos tentar, Ana. E aí ela construiu esse PVO e pensou a busca dos artigos nas bases de dados com essa lógica. Então, em vez dela abrir a base de dados lá, simplesmente colocar a busca naquele campo principal que aparece, ela voltou e disse assim: vamos ver como que a gente otimiza isso. Aí eu dei uma sugestão. Falei: use a busca avançada, porque se você usar a busca avançada, tem um ícone em toda a base de dados, assim, busca avançada. Você vai poder separar a sua busca em quadrantes, ou seja, tem uns quadradinhos que você vai poder colocar e vai conectar esses quadradinhos com um operador booleano que a gente chama, que é um termo de conexão de palavras que se chama AND, tá? AND do I, em inglês mesmo, tá? Então, AND você vai ver lá na busca avançada. Então, o que a gente fez? Ela pegou os descritores da população, colocou na primeira linha, pegou os descritores da variável de interesse, colocou na segunda linha e conectando com o AND, e pegou o descritor do desfecho e conectou na terceira linha. Então, ela tinha 3 linhas conectadas com esse operador booleano AND. E pasmem agora com isso. Sabe quantos artigos ela localizou? Foram, se eu não me engano, 50 artigos. Aí vocês devem estar pensando assim: mas ela tinha 400, agora ela localizou 50. Então a outra busca dela? Muito melhor, sem dúvidas. Não.
não era a melhor busca de 400 artigos. Por que não era? Porque era uma busca ampla, não era sensível, não era específica para o que ela precisava. Na busca com 50 artigos aproximadamente, ela achou mais 10 artigos sobre o tema dela do que na busca com 400 artigos. Então, fica aqui a lição de que uma quantidade maior de artigos não representa que você está fazendo uma boa busca. Você precisa ter uma busca específica para o seu tema, sensível para o seu tema, conectado com o objetivo. Esse é um ponto específico de revisões sistemáticas. Se você quer conduzir uma revisão sistemática, você precisa ter uma boa estratégia de busca. E todo esse processo que eu fiz com ela, de discussão, de avaliação, desse bate-papo, expressa algo que a gente chama dentro da revisão sistemática como validação de estratégia de busca. O que é essa validação? É você qualificar a estratégia de um modo que você de fato ache os artigos que você precisa e não os artigos que a base julga e que é interessante, que é importante. Então, quando você pensa isso de uma maneira mais aplicada, de uma maneira mais objetiva, você consegue dar o primeiro passo. Gente, uma revisão sistemática com uma estratégia ruim faz com que você não tenha uma boa revisão sistemática. E aí o seu artigo vai ser um artigo ruim. Então, esse é o primeiro ponto da cadeia. Esse é o primeiro ponto que leva a desencadear as outras etapas. Então, tenha isso claro, tenha isso em mente, tenha isso sempre com muito cuidado. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma boa estratégia de busca. Porque essa busca toda organizada dentro dessa lógica se chama estratégia de busca. Então, a partir dessa experiência, dessa primeira experiência em qualificar a estratégia de busca, começou o quê? A entender que nós precisamos ter etapas que se conectam na revisão sistemática. E o que é essa etapa que se conecta na revisão sistemática de maneira muito prática, de maneira muito objetiva? É entender que a próxima etapa, depois que eu monto uma estratégia de busca e que eu valido uma estratégia de busca, é como eu seleciono esses artigos. Mas eu não sei selecionar os artigos, eu não sei para onde eu vou. E aí ela me disse assim, mas Ana, eu posso selecionar os artigos, qualquer tipo de artigo que fale do meu tema? Não pode selecionar qualquer artigo que fale do tema. Você precisa selecionar o artigo que tenha conexão com o objetivo da sua revisão sistemática. Então, por exemplo, o que é qualquer artigo que tem conexão com o tema? Eu quero ver artigos de depressão. Não tem conexão com o tema? Qualquer artigo? Tem conexão com o tema. Depressão, eu quero ver níveis de vitamina D e depressão. Tem uma conexão muito forte com o tema. Mas isso não significa que eu precise ter todos os artigos de depressão que foram publicados na minha revisão. Porque a minha pergunta é níveis de vitamina D e depressão. Então eu preciso conectar essas ideias. Eu preciso ter isso mais claro. E aí vem quem? O Sherlock Holmes, que é o método investigativo usando tanto a dedução, que é o raciocínio lógico na hora da sua leitura, como o método indutivo, que é a sua experiência. O que é a sua experiência dentro da seleção de títulos e resumos? É ter clareza do objetivo. Eu quero vitamina D e depressão em uma população específica. Então, eu posso pegar o estudo do Distrito Federal, eu posso pegar o estudo, por exemplo, lá da China, eu posso pegar o estudo dos Estados Unidos, porque todos esses estudos trabalharam o quê? Trabalharam a vitamina D e a depressão. Então, eu consigo estabelecer um recorte para conseguir observar isso de uma maneira mais clara. E aí, a leitura fica muito mais rápida nessa fase de seleção dos artigos, que foi o que essa minha aluna fez. Ela conseguiu ler os títulos e resumos dela assim rapidamente, acho que
Em uma semana ela já tinha feito o compilado de tudo, porque ela tinha uma boa estratégia, ela aplicou o método dedutivo e indutivo, pensando no raciocínio lógico do que ela precisava conectado ao objetivo. Então, gente, ia ser bem cartesiano mesmo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é avaliar a vitamina D da pressão, então eu só vou pegar a vitamina D da pressão. Às vezes a gente tá lendo os títulos e resumos e fala assim, eu queria... Bota esse artigo aqui, ele é interessante. Será que ele não tem aqui uma vitamina D no meio? Gente, vamos pensar aqui comigo. Se o autor precisa mostrar no título e no resumo, vamos pensar, no título e no resumo, o seu resultado principal, o que você consegue ver dentro dessa construção? Você vai conseguir ver ali que ele vai trabalhar o objetivo. Como a Ana colocou aqui, dentro do objetivo geral, ele vai ter que ter colocado, sim, que está trabalhando com vitamina D e que está trabalhando com a depressão. Se ele não coloca no objetivo geral e se ele não coloca em parte dos resultados dele dentro do resumo, é porque isso não tem importância para o autor, isso não tem importância para o estudo. Aí você vai ficar sofrendo, será que vai ter dentro do trabalho como um todo? Não, gente. Então a leitura de título e resumo dentro dessa seleção de revisão sistemática é importante a gente focar no objetivo, no título e se no resultado ele traz isso de algum modo. Então, a minha aluna, ela focou nisso. Então, ela conseguiu ler de maneira muito mais rápida. Tinha trabalho que já era excluído diretamente pelo título. Não, esse título aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Não tem nenhuma relação. Isso aqui já vai embora. E aí você vai ganhar tempo e vai conseguir conduzir a revisão sistemática. Depois que você seleciona, você vai extrair os dados. Todo mundo na vida já fez um quadro. Um quadro. Como é que é um quadro? Você coloca as retas na vertical e na horizontal e fecha os lados. Todo mundo, no papel, na mão, todo mundo faz um desenhozinho aí e consegue montar um quadro. Então, a extração dos dados numa revisão sistemática nada mais é, de maneira muito prática e de maneira muito objetiva, do que um quadro com as principais informações. Então, quando você monta um quadro, você precisa ser sucinto. Então, Ana, o que meu quadro tem que ter, que não pode faltar de jeito nenhum? É ali a informação, suprassumo da informação. Ó, falando uma palavra bonita, hein? Aquela informação fantástica. Que é o quê? A expressão dos resultados. Então, o seu quadro precisa ter o resultado do artigo que você coletou e o resultado que responde o quê, gente? Que responde o objetivo da sua revisão sistemática. Então, eu preciso ter ali o quê? O nome do autor, posso colocar o objetivo, posso colocar o ano da publicação, posso colocar o tipo de estudo, mas eu não posso deixar em nenhuma hipótese de responder aqui. Qual foi o nível de vitamina D nas pessoas que tiveram que não tiveram depressão? Se você não coloca essa síntese da informação, você não está respondendo o objetivo da sua revisão sistemática. E isso é importante, responder o objetivo da sua revisão sistemática. Então, fiz seleção, fiz a estratégia, fiz a seleção, fiz a extração, vou avaliar se esses estudos são bons ou se eles não são bons, e a partir disso eu vou decidir sobre algo que a gente chama de meta-análise. Olha, esse nome é bonito, hein? Mas vamos abrir esse nome para um campo mais prático. Meta-análise é o quê? É uma sumarização desses resultados dos artigos que a gente consegue aplicar na prática. Então, a meta-análise vai ser essa informação muito prática. Vai ficar gravado por apenas 24 horas. Então, assista hoje ainda, quem não for ficar aí. Bem, então, como que isso acontece? Eu vou ter essa meta-análise, que é essa síntese desses resultados. Então, para eu ter uma meta-análise que é com dados quantitativos, eu preciso sim ter medidas quantitativas dos estudos. Se eu não tenho as medidas quantitativas dos estudos,
eu não consigo fazer uma meta-análise. E aí, a meta-análise é o potinho de ouro. Sabe o potinho de ouro que a gente tem assim, ó, que, né? Quando abre, chega, reluz. Por quê? É um tipo de resultado que ajuda a gente a tomar uma decisão de uma maneira mais robusta. Porque eu tenho uma síntese quantitativa e eu posso dizer, de fato, se a vitamina D, ela melhora ou não os níveis de depressão, por exemplo, das pessoas. Então, isso é muito interessante. Mas algumas coisas sempre pairam na nossa cabeça, né? Eu não sei achar os artigos. O que eu faço? Monto uma busca estruturada. A gente sempre tem que pensar nisso. O que é a busca estruturada? Eu expliquei na estante, na live, usando o PVO e aplicando isso. Ana, mas como eu faço para saber se a minha busca está boa? Busque um bibliotecário para validar a sua busca. Então, vai lá na sua instituição, fala com o bibliotecário, pede para ele dar uma olhadinha na sua estratégia e ver se está boa para o que você precisa. Então, eu não tenho segurança? Busca o bibliotecário da sua instituição ou alguém que faz muitas revisões sistemáticas que também já vai ter experiência nisso, tá? E aí você deve estar falando, tudo bem, tudo certo, mas eu posso fazer uma revisão sozinho? Eu tô sozinho? Não, você não pode. Você precisa achar um amigo para fazer uma revisão com você. Se você não acha um amigo para fazer essa revisão com você, fica complexo essa etapa. Então, esse é um jeito errado de você conduzir revisões sistemáticas. E por que é errado eu fazer uma revisão sistemática sozinho? Quando vocês acharem um artigo de revisão sistemática publicado por uma pessoa só, você já desconfia. Já desconfia que a parada tá errada. Que tem alguma coisa que não tá fechando. Por quê? Uma revisão sistemática, gente, precisa da dupla conferência para garantir transparência para o leitor. E isso representa o quê? Representa que nós podemos falhar na condução de trabalhos acadêmicos. É óbvio, nós somos seres humanos, a falha é um processo. Mas quando tem duas pessoas conduzindo, lendo os trabalhos independentemente, sem a sua influência de decisão, aí você tem mais transparência. Por quê? O colega, ele lê o seu trabalho, os trabalhos, os títulos e resumos, você lê os títulos e resumos e diz assim, ei, agora vamos ver se deu um match, não é assim? Vamos ver se deu um match, se bateu? E aí vocês vão olhar juntos se bateu, mas cada um fez a sua leitura independente. O mesmo vale para a extração de dados, o mesmo vale para a avaliação da qualidade metodológica, se os estudos são bons ou não, tá? Porque quando o leitor lê, vai dizer, opa, esse aqui, teve o cuidado de fazer de forma independente, de ser mais crítico, de aplicar isso de uma maneira mais prática, de conseguir fazer isso. Então, isso valoriza o resultado da sua revisão sistemática e é condição, falando bonita agora, hein? É condição sine qua non. Sabe o que é condição sine qua non? Condição essencial, básica, que precisa ser feito. Então, esse é o jeito certo. E quando você segue essas etapas, você consegue aplicar isso entendendo o que você está fazendo em cada etapa, aí você vai ter uma síntese da evidência robusta. Eu quero passar um exercício para vocês. Um exercício prático. Por quê? Aqui o negócio é assim, terminando a live, você já tem que fazer uma prática. Eu quero que você monte o seu PVO e vá na base de dados buscar os descritores, as palavras e usar o módulo avançado de buscas. Isso mesmo. Então, vai lá numa base BVS, PubMed, enfim, a base que você quiser utilizar. Monte isso e use a busca avançada e compare os resultados. Se você tiver alguma dúvida do exercício, me manda um direct que eu vou te responder, que eu vou falar com você, tá? Vou te ajudar nesse processo de você entender isso para o seu tema. Não deixe de me mandar um direct, tá bom? Para quem está no YouTube, me segue aqui no Instagram que a gente pode bater um papo. Então, o exercício é você colocar a população, a variável de interesse, o seu desfecho, usar
a busca avançada da base de dados e conectar isso com os operadores booleanos. Gente, quem não se inscreveu ainda na semana do artigo científico, se inscreva já, porque esse evento está sensacional. Olha, tá rolando aí uma pesquisa no e-mail e no grupo do WhatsApp. Se você não está ainda no grupo do WhatsApp, se você ainda não está no e-mail, por favor, confira. No e-mail já tá, mas confira o e-mail que tem uma pesquisa que eu pergunto o que você quer aprender, porque esse evento é para você. Então, se você responde a pesquisa, se você responde tudo que está lá direitinho naquela pesquisa, só são 2 perguntinhas, gente, bem simples. Eu consigo montar esse evento para sua necessidade, para o que você quer. Então, eu vou disparar agora lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, que lá tem material exclusivo que não tem nenhuma outra rede social, viu? Então, entra lá que esse material vai estar disponível aí para vocês, vai estar com muito conteúdo, com muita informação bacana. Então, eu também vou mandar lá a enquete e já foi por e-mail para você responder. Então, responda, porque esse evento está sendo feito para você aproveitar ao máximo. Então, gente, eu vejo vocês amanhã de manhã, amanhã mais cedo, às 7h07, na nossa live de aquecimento. Um beijo no coração e até já!